Como todos devem saber, eu sou um amante de estéticas da internet. E esses dias pra trás eu tive um devaneio e me bateu uma vontade de assistir Scooby-Doo filme. Aquele onde os locais passavam a vibe tropical. Daí várias outras lembranças foram se conectando e eu decidi vir aqui pesquisar sobre. E adivinha só o que eu achei? Literalmente uma estética que pega toda essa vibe. Então, para você que gosta de nostalgia, praia, água e toda essa estética tropical, sejam bem-vindos ao Tropical Core. Traveling in a freighter combi. Certamente o Havaí é um dos protagonistas dessa estética, pois ele impressiona pela harmonia entre natureza e presença humana. As ilhas mantêm paisagens preservadas, com vegetação densa, áreas costeiras bem cuidadas e cidades que não anulam o cenário natural. O clima contribui para essa sensação constante de equilíbrio. Dias claros, temperaturas estáveis e uma atmosfera que favorece a vida ao ar livre. As praias do Havaí são amplas, limpas e visualmente marcantes. A areia varia de tons claros a escuros, dependendo da origem vulcânica da região. E o mar apresenta águas transparentes, com cores bem definidas conforme a profundidade. O contato com o oceano é acessível, seguro em muitas áreas e respeitado como parte essencial da vida do local. A vegetação é abundante e bem distribuída. Palmeiras, florestas tropicais e áreas montanhosas fazem parte do visual das ilhas. Pelo menos para mim, aqui é uma sensação de frescor constante, mesmo que os dias pareçam ser bem mais quentes lá. Agora voltando um pouco no tempo, com a maioria que gosta, nos anos 2000 o Havaí tinha uma identidade visual muito marcada, especialmente nas decorações de espaços públicos, hotéis, lojas e residências. A estética era fortemente baseada em elementos tropicais tradicionais, com o uso frequente de madeira, bambu, palha e fibras naturais. As cores mais comuns eram bege, marrom, verde, azul turquesa e laranja suave. Nada parecia excessivamente moderno ou minimalista. A proposta era manter os ambientes acolhedores e visualmente conectados com o clima das ilhas. Hotéis e resorts da época investiam em decorações que reforçavam a ideia de tropicalidade. Guirlandas de flores naturais ou artificiais estavam presentes em entradas, recepções e áreas comuns. Esculturas de madeira, máscaras decorativas e painéis com polinésios eram usados de forma recorrente, principalmente em lobbies e restaurantes. A iluminação era quente e indireta, criando ambientes agradáveis durante a noite, sem foco em tecnologia ou efeitos visuais avançados. Percebemos então que a decoração priorizava conforto e adaptação ao clima, não tendências globais de design. Televisões, aparelhos de som e outros eletrônicos dos anos 2000 coexistiam com esse visual tropical sem grande contraste. De forma geral, o Havaí dos anos 2000 apresentava uma decoração consistente, reconhecível e fiel à identidade do local. Não havia preocupações em acompanhar modismos internacionais de forma intensa. O foco estava em manter uma estética que representasse as ilhas, valorizasse o ambiente natural e transmitisse uma sensação constante de acolhimento e simplicidade visual, o que claramente o colocou como um dos pilares dessa estética. E agora, precisamos falar sobre o que mais me gera fascínio aqui, pois dá uma vibe surreal em qualquer lugar. E falamos especificamente de praias. A praia sempre ocupou um lugar estranho e poderoso nas minhas lembranças, porque o mar nos dá uma sensação bizarra de fascínio, paz e medo ao mesmo tempo. É indescritível o momento em que você está à frente dela e percebe que suas vistas não alcançam um fim. O barulho constante do mar e do movimento das ondas cria uma atmosfera onde o tempo parece desacelerar. E não porque ele realmente para, óbvio, né? Mas porque somos obrigados a sair do ritmo artificial que vivemos.
Não há prédios altos o suficiente para esconder o horizonte e não há paredes para conter o vento. Não é por acaso que datas comemorativas, especialmente o fim de ano, acabam para muitas pessoas tendo essa necessidade de ir à praia. O que, na minha opinião, é completamente compreensível, pois encerramentos de ciclos pedem espaços que simbolizem passagem, transição e renovação. E poucos lugares representam isso tão bem quanto o oceano. O fim do ano carrega expectativas, arrependimentos, promessas e aquela sensação de que algo precisa mudar, mesmo que a gente ainda não saiba exatamente o que. Então, o mar sempre foi associado à ideia de recomeço, limpeza e fluxo. As pessoas entram na água como se pudesse deixar algo para trás, como se as ondas fossem capazes de levar embora excessos, culpas, fracassos e cansaços acumulados. Mesmo quem não acredita em simbolismo acaba sendo afetado por ele, porque o ambiente inteiro conspira para isso. A linha infinita do horizonte é a sensação de que o próximo ano pode ser tão amplo quanto aquele azul que não acaba. Talvez para você que mora em região de praia seja comum andar por lá. Às vezes você passa de ônibus durante atividade física ou um passeio qualquer. E repare só, na correria do dia a dia, provavelmente você nem tenha tempo para apreciar o quão belo é aquilo tudo. Mas se você parar hoje, por exemplo, e fazer isso, vai perceber que essa sensação e algumas experiências que ainda vamos falar é simplesmente inevitável. Agora, para você que assim como eu não tem praia próxima, pense o que significa seus momentos aqui, ou o que poderia significar para você que ainda não foi lá e presenciou isso. Tudo o que eu consigo falar é, isso aqui é uma vista abundante. Tanto que antigamente era comum que em uma casa ou outra tivesse um quadro com um desenho do mar. Tipo, se eu achar, eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês, mas tinha uma pintura do mar que era claramente durante a madrugada com alguns golfinhos. E quando eu era criança eu ficava olhando para aquilo e contemplando a beleza simples retratada ali. O que nos leva a outro ponto, e quanto mais falamos sobre, mais apaixonados ficamos por isso tudo. A madrugada, sem dúvidas alguma, é um dos períodos mais mal aproveitados e mal vistos, mas existe uma pequena parcela que ama ela. E se existe um combo perfeito, é madrugada e praia. Pois durante a madrugada aqui tem uma beleza que poucos tiveram o privilégio de presenciar. A sensação predominante é de que o vento é frio na medida certa. O cheiro do sal é mais forte, sim, pra mim o sal tem cheiro, tá? Não me julguem aí. E o mar segue num ritmo calmo. A lua reflete na água de um jeito artístico. E todos esses fatores nos trazem o pensamento de que existe uma sensação estranha durante a madrugada na praia, mesmo quando a gente nunca viveu exatamente aquele momento antes. No incrível ato de só andar pela areia durante a noite, principalmente sozinho, te traz uma introspecção indescritível. É como se ali você literalmente diminuísse o volume do externo e ficasse apenas com o som do mar e a brisa que ele oferece. E não só a madrugada nos traz isso, as manhãs na praia são incríveis e o entardecer é outro espetáculo à parte. Tanto que quem nunca desenhou um pôr do sol no mar, e presenciar isso são momentos ímpares na vida de qualquer um. Mas agora que falamos sobre essa sensação de praia e sobre o Havaí, conseguimos entender como criar uma estética sobre isso. E como eu disse no início, essa ideia surgiu de um filme que eu assisti e eu fui pesquisar sobre. Mas não só ele traz essa atmosfera, né? Nós temos outros filmes, séries e até desenhos que exploram bastante isso. E agora é para esse universo que vamos. Eu já vou abrir aqui mencionando séries, tá? E com chave de ouro, falando do episódio de uma das séries que eu creio que foram uma das mais assistidas aqui no Brasil, que é o Chaves. Nesse episódio, saímos da vila e vamos para Acapulco, que fica no México. Eu não posso colocar o episódio todo aqui, mas os pontos mais marcantes eu tô mostrando agora. E nesse episódio em específico, quem viu aí sabe que ele tem um dos finais mais incríveis e emocionantes que eu já vi. Agora, voltando lá pro Havaí, nós temos o episódio de Eu, a Patroa e as Crianças, que a família Kyle vão pra lá e, cara, mais uma vez eles entregam uma atmosfera diferente de tudo o que estávamos acostumados a ver. E aqui nesse episódio, conseguimos ver várias das decorações que marcaram o Havaí e o quão incrível elas são. Dá pra perceber que é algo único, de época. Então olha só que incrível é isso aqui. Nos desenhos, temos um episódio de Bob Esponja, onde temos a música clássica que muitos devem ou não se lembrar.
Com certeza eu esqueci algum desenho, algum episódio de série ou algum filme muito bom que se passa na praia também, tá? Mas já me ajuda aí comentando qual que você se lembrou. E com isso vocês percebem o quanto toda essa atmosfera é incrível. Inclusive deve ter muita gente se lembrando agora disso que eu vou mostrar e alguns outros que vão se lembrar e dizer que tem tudo a ver com esse vídeo, que é a música Somewhere Over the Rainbow. Que, meu Deus, é uma música sensacional e muito nostálgica. O mais legal nisso tudo aqui é que a maioria de nós nem sequer passou perto do Havaí, ou nunca esteve presente em um ambiente da forma que eu mostrei. Então, quando há essa descoberta, como foi pra mim também, é algo simplesmente incrível, pois do nada ali assistindo o filme, eu descobri que tem todo um universo criado na internet por trás dele. Agora já comenta aí, o que você achou dessa estética? E se tiver mais alguma pra sugerir, já falei, eu cheguei até o final e gostaria de ver um vídeo sobre tal estética, que em algum momento pode sair aí, tá bom? Enfim, eu sou o VX e vejo todos vocês no próximo vídeo.